Guardando o pessoal aqui, né? A professora Juliana Ramaciato tá pedindo para entrar, né? Ju, pronto, já está entrando. Conseguiu, Juliana? Juliana, não tô te vendo. Tô te convidando já para entrar. Isso, Ju. Ah, tá dizendo que você entrou, Juliana, mas o que está acontecendo? Estou te aceitando aqui já. Será que é conexão? Olha, aceitei. Juliana, me dá uma resposta aqui, o que está acontecendo? Não está conseguindo participar. Olha, convidei novamente. Está dizendo que a Juliana não está entrando. Vamos então? Ah, tem que vir. Eu tava te aceitando essas conexões do Instagram. De vez em quando acontece isso, né, Juliana? Tudo bom? Tudo bom. Tá me escutando bem? Tudo bem? Eu escuto. Então tá bom. Vamos ver quem entrou. Bastante. Olha, foi Carlos Farias. Olá. Olá, pessoal. Tem bastante gente, amigo aqui. Para quem não me conhece, né? Deixa eu me apresentar de uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Sandra Fabiano, tá? Eu sou professora há mais de 20 anos. Eu sou mestre em implantodontia e especialista em periodontia e sou professora coordenadora de curso de especialização na Faculdade São Leopoldo Mandique, no Rio de Janeiro, né? No último episódio, hoje nós vamos mais um episódio do Regenera aí. No último nós falamos, interessante, que nós falamos sobre anamnese. Muitos colegas deram no direct positivamente, foi muito bom, sobre sinais e sintomas, mais sobre sinais e sintomas. Com a Juliana não vai deixar de ser diferente, que a gente vai falar sobre uma anamnese mais direcionada. Seja muito bem-vinda, Juliana. A doutora Juliana Ramaciato tem um currículo tão imenso que eu vou ter que ler aqui. Vocês me desculpem. Ela é uma unanimidade para mim e para muita gente em relação à farmacologia, à anestesiologia e terapêutica medicamentosa. Eu, pelo menos, incomodo ela pelo menos uma vez por mês, aí tentando os conselhos, ver o que tem de novo ali. Por isso que é bom a gente estar sempre em grupo, né? Então, a doutora Juliana Ramaciato, ela é mestre e doutora em farmacologia, é graduada pela Unicamp, mas também é mestre e doutora em farmacologia pela Unicamp. E atualmente é professora e pesquisadora do Centro de Pesquisas Odontológicas e Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandique, Campinas. Ela tem experiência na área de odontologia, com ênfase, como eu já falei, na farmacologia, anestesiologia e terapêutica medicamentosa. Mas também, além disso, soma-se a isso, né? Sedação inalatória e emergências médicas, suporte básico de vida. Quanto a isso, ela tem curso nos Estados Unidos, da American Heart Association, e também no Canadá, sobre conscience, sobre inalação consciente, não é isso? É, No Canadá. Né? Seja muito bem-vinda, Juliana. Sinta-se à vontade. eu agradeço, Sandra, pelo convite. É um prazer estar conversando com você, né? A gente sempre está junto aí nos cursos, né? Pois Então, eu é. agradeço aí a oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho. A Juliana, assim, é uma unanimidade nos meus cursos. Deve entrar muito ex-aluno aqui agora. Porque todo mundo falou, Juliana que vai.
vai, porque na verdade, Juliana, eu quero deixar aqui um testemunho meu, que assim, a minha vida de clínica cirúrgica, desde que eu te conheci, ela mudou em relação à anamnese, ao pré-operatório, ao pós, ao transoperatório, porque, na verdade, é o que você se dedica, é o que você está up to date, o que você sabe ensinar para gente. E você é muito estudiosa, né? Então, hoje, nós que atuamos na periodontia, eu, pelo menos, que atuo, que eu acho que a maioria que está aqui procurando é na periodontia e na implantodontia, na área cirúrgica, né? Nós fazemos cirurgias e, consequentemente, a gente lida com pacientes um pouco mais velhos, ou com mais um pouco de idade, não se fala mais velho, né? Eu não estou conseguindo tirar aqui para ver você. Ah, fica Tudo tranquilo. bem? Normalmente, Tudo comentário bem? você... Tudo bem? Tá me tampando aqui. Bom, e esses pacientes mais velhos, consequentemente, a maioria, não é a maioria, alguns, vamos dizer alguns, porque né, geralmente são pacientes com mais de 60 anos, eu tenho muitos pacientes. Eu tenho pacientes tranquilamente 60, 90 anos no meu consultório, principalmente na implantodontia. Eles vêm com alguma doença sistêmica, e você fala muito em uma anamnese direcionada, né? Bem direcionada, que às vezes o paciente ele não fala na primeira consulta tudo que ele tem, não é verdade? O que que você acha disso? A maioria das vezes tem alguns aspectos, né, para a gente levar em consideração. A primeira coisa é que muitas vezes o próprio dentista não valoriza esse momento da anamnese, né? A gente entende a anamnese como um momento para que você conheça o terreno que você está pisando para evitar colocar seu pé num buraco, né? Literalmente. Então, conhecer o seu risco clínico da intervenção. Então, valorizar o momento da anamnese é muito importante e valorizar Isso. a parte sistêmica da anamnese é muito importante, né? Então, o dentista conhecer um pouquinho, né, do É o perfil primeiro olhar, né, ô, Juliana? Eu sempre sistêmico. falo que é o primeiro olhar do dentista e do paciente. Você gera confiança numa boa anamnese. Sim, Porque a com boa certeza. anamnese leva a uma conversa grande. Né? Uma E que primeira consulta ela não pode ser curta. Uma primeira consulta talvez ela tem que ser longa, ela tem que ter olho no olho, ela tem que. Você tem que abraçar o paciente, ele tem que se sentir cuidado, e na minha opinião. o paciente vai valorizar isso à medida que ele vai ver que você é diferente, né? Que talvez nunca tenham perguntado aquilo para ele, ou ele nunca tenham valorizado Exatamente. ele Nunca falar tem. da real dele, né? E naquele momento ele está sendo questionado. Talvez ele entenda que aquilo representa segurança. Se ele não entender de imediato, talvez seja interessante você explicar para ele o porquê das perguntas, né? Estou te perguntando para sua segurança de Sim, atendimento, perguntando porque no transoperatório a gente vai fazer procedimentos que são mais invasivos, a gente precisa de segurança para atuar, né, de uma forma que seja seguro para ele e para você, né? Então, para o isso. paciente, né? Então é importante que o dentista entenda, né, o momento anamnese. E aí, lógico, a E gente tem uma população muito diferente, né? De 10, 15, 20 anos atrás, porque a expectativa de vida muda, a medicina muda, muda. aumenta, né, tempo de sobrevivência de pacientes que têm doenças crônicas e eles trazem uma sobrecarga sistêmica completamente diferente, né, para o consultório. Sobre isso, eu percebo assim que, assim, entre muitas, né, as doenças que mais aparecem sistêmicas, os fatores sistêmicos assim constantes nessa idade são a hipertensão arterial, ela é muito grande, diabetes, geralmente diabetes tipo 2, Sim. né? Raramente é tipo 1, a tipo 1 aparece mais jovem. Insuficiência cardíaca, e eu fico pensando, fora o exame que você vai pedir o pré-cirúrgico, vai pedir o risco cirúrgico, eu queria que você, assim, descrevesse basicamente as interações medicamentosas, porque a gente usa antibiótico, a gente usa antibiótico na cirurgia, a gente usa algum medicamento com ação anti-inflamatória na cirurgia. Então, isso pode ter uma interação com esse tipo de patologia, com os medicamentos que ele está tomando. Na verdade, talvez para esses pacientes que têm insuficiência E, cardíaca, são pacientes cardiopatas,
com toda certeza, talvez o maior impacto em termos de emergência médica aí seja uma interação medicamentosa relacionada com anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios, eles têm, devido ao mecanismo de ação, né, tanto o anti-inflamatório esteroide quanto os não esteroidais, né, os AINES, a gente tem possibilidade de interação medicamentosa, principalmente os anti-inflamatórios não esteroides, né? Vários deles têm interferência em prostaglandina renal, e aí a gente tem uma relação de possibilidade de interação medicamentosa com várias classes de antipertensivos, né? Desde o beta-bloqueador até os diuréticos, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, né, que os pacientes tomam muito, né? Captopril, enalapril. Captopril é um medicamento constante que a gente vê nesse tipo de paciente. Captopril. E aí a gente pode ter, por exemplo, uma interação indesejada, Propanolol. uma alteração de pressão arterial, que pode levar o paciente para numa situação mais grave, né, para uma situação aí de uma insuficiência cardíaca mais severa, vamos dizer assim. Então, é um risco que acontece, né? Claro que isso é muito mais crítico nos pacientes que não estão tão bem compensados, ou nos pacientes mais idosos, pacientes que têm aí uma condição cardíaca pior e que talvez já seja classificado entre asa 3 e 4 e talvez até fosse, vamos dizer assim, necessário pesar nesse momento se é o momento da intervenção, né? Se é o momento ideal. Mas, claro, esses pacientes buscam reabilitação, então ele vai ter que ser tratado, né? A gente Cada vez só mais. tem que ver como é a melhor forma de tratá-lo de forma segura, né? Como é a melhor forma de conduzir isso de forma segura. Os pacientes mais velhos, eles querem ser reabilitados, eles estão bem, a maioria está bem, a maioria está aí fazendo ginástica, está viajando, ele quer ter uma estética bonita, quer se alimentar, ele está com uma autoestima boa, inclusive alguns pacientes estão com a vida mais descansada, prontos para curtir a vida, né? Ele não tem saúde bucal, ele não tem qualidade de vida, né? Tem muitos trabalhos hoje associando saúde bucal à qualidade de vida do paciente. Então, para ele ter qualidade... Fala sobre isso. Ele precisa, né? Tem vários indicadores de qualidade de vida, né? Que são profundamente afetados por pacientes que não têm saúde bucal, né? Tanto no aspecto social, no aspecto de convivência dele, mesmo e no aspecto, né, de alimentação, de trabalhar, de fonética, né, de aproveitar, né, literalmente a vida dele. Aproveitar então, a vida dele, que ele está aposentado, às vezes está até com uma situação econômica boa, filho casado, não depende mais dele, né, Juliana? Eu acho que essa odontologia nossa precisa ter um olhar para esse público. Não só a implantodontia, a periodontia. Tem uma tendência a crescer bastante, né? Não tem? Com certeza. Eu queria voltar lá no anti-inflamatório. Existe, assim, duas coisas que me incomodam. O dentista, de maneira geral, com a mania de receitar o anti-inflamatório para dor pós-cirurgicamente. Né? E o medo de prescrever o corticoide, uma dexametasona pré-operatória, que, pelo contrário, é dose única. Né? Fala sobre isso aí, porque existe um mito nisso aí, uma coisa completamente engessada aí, que não é verdade. Existe, na verdade, algumas confusões, né? Confusões, O uso crônico do corticoide, ou o uso único, ou por período muito curto. E, fora isso, o tipo de corticoide que está sendo utilizado, né? Quando a gente tá da dexametasona, da betametasona, são corticoides que são muito mais potentes em termos de anti-inflamatório, com muito menos efeitos colaterais atribuídos, né? Por exemplo, a hidrocortisona, né? A prednisona. Pois é. Então, eles têm uma meia-vida muito favorável, porque eles têm uma meia-vida longa, e que cobriria o nosso pico, né? De reação inflamatória, que seria 36, 48 horas. E fora isso, uma potência inflamatória muito boa para a gente trabalhar numa dose única ou por um período muito curto. Então, hoje, o que a literatura mais sugere seria uma dose pré-operatória, normalmente variando de 4 a 8 miligramas, e aí repetir 24 horas depois, nas situações mais, assim... Em cirurgias mais avançadas, vamos dizer assim? Você pega, por exemplo, uma revisão sistemática, que é de 2010, né, sobre cirurgia de forma geral, cirurgia menor e cirurgia ortognática, ou cirurgia maior.
tem um embasamento muito, né, bom para mostrar aí a segurança do corticoide e a efetividade dele, tanto para edema quanto para dor. Então, na cirurgia, né, procedimentos cirúrgicos de forma geral, independentemente do implante ou da cirurgia propriamente Do dita, ou de uma levantamento de cirurgia seio, ou um bloco ósseo, uma regeneração guiada grande, que é o que a exatamente, gente a gente faz. vai ter muito Para grande da ambas. utilização pelo controle do edema e assim, pela menor hiperalgesia desse paciente no pós-operatório. Então, provavelmente, ele vai ter um pós-operatório mais tranquilo, ele vai ter uma necessidade menor de analgésico no pós-operatório. Então, com certeza, ele vai, né, ter um pós-operatório muito mais confortável, né, diante do procedimento invasivo que ele teve. E muito se fala, né, sobre os efeitos colaterais do corticoide. Então, inegavelmente, corticoides têm efeito colateral, mas isso é muito mais atribuído a usos mais crônicos, mais prolongados. Então, sim, ele pode alterar a glicemia, ele pode alterar a pressão arterial, ele vai Isso. ter uma alteração Mesmo, uma de... pergunta, mesmo esse em dose única, ele pode ter algum impacto nisso? O corticoide na dose única, né, e vários artigos, e tem um livro de farmacologia que é uma bíblia, que é desse tamanho, chama Goodman-Gill, né, e aí ele usa uma palavra muito forte, né, quando ele fala que efeitos colaterais, os efeitos adversos dos corticoides em dose única são praticamente negligenciáveis. Então, isso é bem forte, né? Negligenciável é uma palavra feia, né? Mas ela cabe aí. Óbvio, né? Biologia não é matemática, então eu uso muito essa frase. Biologia não é matemática, ou seja, a gente sempre vai ter uma possibilidade de problema. Absolutamente todas as vezes que a gente prescreve uma droga, a gente tem o viés, né? O risco dessa É. droga ter um efeito indesejado, né? Mas assim, a possibilidade de você ter algum tipo de pico de pressão arterial, algum tipo de descompensação de glicemia com uma dose única, improvável. Né? Uma E dose você única, falou no começo, exatamente, você não vai operar um paciente que não está compensado. Ou seja, você exatamente. vai prepará-lo, vai pedir um risco cirúrgico, vai escrever tudo que você vai fazer. Se ele é diabético, eu gosto de mandar para o endócrino para dar também uma olhada. Eu gosto de uma carta do endócrino, eu Também, converso, telefono, principalmente porque. porque são seletivos na maioria das vezes, né? Então, Sim, sim. quando a gente fala da endo, por exemplo, né? Da Ah, endodontite, muita situação da dor, daquela pulpite que o uma cara não emergência, né? quis, e é uma urgência endodôntica, ou seja, resolva porque o cara tá com uma hiperalgesia Ele não absurda, tem condição de continuar, e óbvio. aí, mesmo numa situação adversa, né, muitas vezes é realizado o procedimento. O que eu quero dizer com situação adversa? Uma pressão um pouco mais elevada, uma Sim, glicemia talvez sim. compensada, mas que quando a gente pesa risco e benefício, a intervenção é favorável. Então, numa situação como essa, a gente até poderia ponderar, né, sobre se eu fizer um corticoide, né, um cara que está com a glicemia que não está tão bem compensada, ele pode levar. Com certeza, nesse tipo de paciente que já está descompensado, a Tá. gente tem uma possibilidade maior de problema, né? Mas aí não é a situação da cirurgia eletiva, né? Não é a situação Não, você vai. Né? A do plano. gente está aqui na primeira anamnese, vai pedir Exatamente. todos os exames laboratoriais, que hoje, engraçado, pós-Covid, eu aumentei a gama de exames que eu peço. Aham, Aumentei a gama disso, né? Por exemplo, a gente só pedia glicose, ureia e creatinina para uma cirurgia do implante unitário, hoje eu peço um hepatograma. aham. É interessante, né? Como Eu screen. peço, enfim, né? Peço tudo e já mando lá para o cardiologista vê-lo com o exame. E Aham, existe e outra coisa também sobre esses anti-inflamatórios, é, o cardiologista é complicado, ou o clínico mesmo, às vezes ele dá uma cortada. Não, de jeito nenhum, diabético, não pode, é, né? E a gente está vendo na literatura que o bem. risco é É, pequeno, era aí que eu ia chegar, né? Então, tá? assim, Então fala. a gente tem um contato com o médico e talvez Pois aquele é, médico não esteja tão atualizado no que diz respeito aos conceitos da odontologia, ao que a odontologia precisa, o que a odontologia pratica hoje, como, né, isso. vamos dizer assim. E talvez ele também não conheça a literatura mais nova nesse sentido.
Então, normalmente, Nós somos né? médicos também, né? Normalmente é interessante que você mande literatura, talvez, né, para esse profissional e se coloque à disposição para discutir Você realmente sempre falou isso. Um uma dos casos que você aconselha em relação a anestésico. que possa convergir, né, vamos dizer assim, para que tenha um bom senso ali para tratar o paciente. O que tem ajudado muito hoje é alguns documentos da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então é muito interessante porque, por exemplo, aqui em São Paulo, né, cidade de São Paulo, tem dois grandes institutos de cardiologia, né, o INCOR e o Instituto Dante Pazanese, e eles têm dois núcleos de pesquisa muito interessantes, né, de atenção odontológica para pacientes comprometidos sistemicamente, Muito, especialmente. muito bom. Eu não sei se no Rio tem, eu acho que não. E Nunca aí ouvi falar. eles têm uma revista, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem a revista, que é o Arquivos Brasileiros de Cardiologia, e eles publicam muitos trabalhos com atenção odontológica, principalmente os trabalhos relativos a, por exemplo, vasoconstritor em odontologia, a utilização do vasoconstritor no paciente cardiopata, no paciente coronariopata, no paciente com arritmia. E aí isso veio, né, principalmente de 2007 para cá, e hoje, a Sociedade Mas Brasileira de isso Cardiologia... tem guidelines mesmo, já Exatamente. pronto? Então, hoje eles têm, Manda né? tudo para mim, então, porque Eles esse eu não têm tenho ainda. então, do gastrite de diretriz, que eles chamam de diretriz perioperatória, né? Pré-trans e Aham. pós-operatória. É o paciente que vai passar por um procedimento cardíaco, né? Uma cirurgia cardíaca, por exemplo. E aí eles usam, né, um pequeno capítulo para falar da odontologia, da importância da odontologia no preparo desse paciente, por exemplo, para eliminar foco de doença periodontal, para eliminar foco de lesão endodôntica, e aí eles falam da atenção odontológica ao paciente cardiopata com a visão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E é tudo baseado em evidência. Então eles vão ranqueando, né, qual é o nível de evidência, isso é Tá. extremamente interessante. Então, eu uso muito esse documento, né, para quando eu preciso, por exemplo, esclarecer algum colega, né, da área médica sobre o porquê que a gente usa vasoconstritor, o porquê que é seguro, o porquê que... eu normalmente mando esse PDF, eu peço, né, para conhecer esse... Muito bom, Juliana. Isso E aí ali é fundamental para nós falam, dentistas, né, entendeu? bastante sobre, por exemplo, endocardite bacteriana, eles falam bastante sobre o uso de anticoagulante, antiagregante, né? E o que o dentista deveria ter como atenção, né? E isso aí a gente era que eu vou perguntar para você. Sempre eu vou É, ter que perguntar alguma coisa. Mas isso aí, Juliana, é uma coisa desde quando que eles estão tendo essa atenção especial, um capítulo, vamos dizer, para a odontologia? Há então, quantos na verdade, anos? o documento já tem algum tempo, o mais recente, Aham. se eu não me engano, é de 2017, se não me falha a memória, que a terceira edição desse documento, tá? E lá é um documento bem interessante, porque eles falam, inclusive, de valor de RNI, quando fazer esse RNI. Então, eles recomendam que o RNI O INR, tá, 24 horas antes da cirurgia, e tá. que esse RNI deve ter no máximo até 3 para procedimentos de cirurgia oral menor. Eles dão exemplos do que eles consideram de oral menor, por exemplo, extração de 3 dentes, né, fazendo um paralelo, por exemplo, com a Tá, implantação, dá para a gente imaginar a invasividade, né, tá. e algumas recomendações como, por exemplo, não marcar uma cirurgia num paciente desse numa sexta-feira, né, porque se você tiver alguma intercorrência, ele não tem para onde correr, enfim. Mas várias dicas muito interessantes. É muito bacana isso. Em É um documento muito... relação também ao anticoagulante, tem alguns anticoagulantes que também têm interferência na antibioterapia e alguns antibióticos, não tem? Então, a varfarina, né, que é o Marevan, ele Ah, tem uma de interação medicamentosa gigante. Essa é uma das grandes críticas, né, à varfarina, ao Marevan. o E aí, Marevan. então, assim, ele tem, o Marevan, né, ele tem uma interação medicamentosa plausível com macrolídeos de forma geral, né, que são antimicrobianos que a gente usa. A azitromicina, que o Quando a dentista gente, usa muito. quando a gente tem um paciente alérgico, Macrolídeo. É. as peninas, tem interação medicamentosa com o metronidazol, né, com a possibilidade de aumento de hemorragia.
Eles têm muita interação medicamentosa, obviamente, com os anti-inflamatórios não esteroides, né? Porque aí eu tenho um efeito antiagregante plaquetário somado a um efeito anticoagulante, Nossa. né, de hemorragia. Então eles têm o Marevan, né? Ele tem a varfarina, ela tem uma lista grande de interação medicamentosa. Mas obviamente são coisas que se a gente conhecer, né, a gente pode ir ajustando, né? A gente vai Então, driblando. fica a dica para todo mundo, né? Fica a dica É, aqui, uma, o uma Marevan, anamnese a direcionada, uma conversa com o varfarina, médico é muito importante para você evitar problemas para você no seu consultório. São problemas sérios. Problemas sérios. Você está no consultório, você não está no hospital. Né? esse é Não tem a o problema. doutora Juliana Ramaciato, que faz suporte básico de vida. Então, assim, são problemas sérios. Fica a dica para isso. E só para completar o que a gente estava falando lá, eu não sei se eu ainda estou up-to-date para isso. Eu uso dexametasona, inclusive de manhã. De manhã até 8 horas da manhã, mais ou menos. Mesmo É, se a cirurgia for à tarde. Isso tem a ver? tem a Ainda ver. é isso mesmo? A farmacocinética, né, da dexametasona, ela normalmente ela tem uma concentração plasmática efetiva a partir da primeira hora, por isso que normalmente por via oral, né, se recomenda usar 1 hora antes, mas Uma hora antes as do via oral. concentrações, né, que ela vai atingir, ela normalmente vai acontecer depois de 3 a 4 horas. Né? Então, por exemplo, não teria problema nenhum você fazer a dexametasona de manhã e operar um paciente à tarde, né, que você está com uma concentração plasmática excelente. Né? Excelente. Então a Tá. gente Então aí tem. vai, para edema de eleição seria realmente o Quando a gente, corticosteroide, não um anti-inflamatório não esteroide. quando a preocupação, quando o desfecho, né, que preocupa no procedimento é edema, certamente a melhor Edema. droga é o corticoide. Eu não tenho tido preocupação. E quando é uma cirurgia um pouco mais complexa, tipo o levantamento de seio, que não é o seio em si, é mais a manipulação tecidual para você fechar, né? Eu repito a dose à noite e às vezes repito mais uma de manhã e pronto, Aham. né? E para dor, a gente dando esse tipo de medicamento que tem ação anti-inflamatória 1 hora antes, você consegue controlar com dipirona. Você consegue assim, controlar muito bem com Se uma tiver analgésica dor. de ação periférica, né? A dipirona é um exemplo. A dipirona com associação, por exemplo, dipirona, adferina e prometazina, né? O lisador dá bastante conforto. Nebulisador dá conforto para o paciente. Então a gente fica aí. Dor, uma dipirona, um edema, vamos tentar controlar sempre com corticosteroide mesmo, com uma dexametasona. Eu gosto de dar 2 de 4, 8 miligramas. E antibiótico terapia também, a gente sempre conversa sobre isso, né? A profilática, por exemplo, ela é sempre feita com amoxicilina. Ou eu estou enganada, ou ainda já mudou a American Heart Association. Quando a gente fala de American Heart, né, a gente está É, provavelmente falando de preocupação com a endocardite bacteriana, né? isso. Com a endocardite infecciosa. Simplesmente para isso. Estou falando para uma Recentemente, cirurgia de instalação de um implante unitário. Pronto. é, recentemente, né, a American Heart ela fez uma publicação falando um pouquinho sobre algumas modificações, né, nesse protocolo de prevenção de endocardite, De endocardite bacteriana. as indicações para pacientes de alto risco, né, como ela já vinha fazendo, mas fazendo algumas considerações pontuais sobre a escolha, especialmente quando a gente tem pacientes que são problemáticos, vamos dizer assim, pacientes alérgicos à penicilina. Então, Sim, sim. Aí tem que ter uma opção. faz algumas ressalvas, né, sobre o uso da clindamicina, recomendando que a clindamicina não seja utilizada à medida que a gente tem alguns estudos sugerindo que a clindamicina poderia fazer uma colite pseudomembranosa com uma dose única já, né, fazendo uma seleção de Clostridium, o Clostridium difficile, né, e aí associando o uso da clindamicina a situações muito desagradáveis de colite, que é uma preocupação.
Então, eles fizeram, né, essas considerações, né, e puseram aí algumas Que eles deram de alternativa para a Clinda? O alternativas. Dalacin C, né? O Dalacin C, o famoso É, Dalacin C. o que eles colocaram, né, como alternativa foi a própria azitromicina, claritromicina, né, Sim, tá, as próprias cefalosporinas, né, de forma geral. tá. E aí eles colocaram a doxiciclina também como uma alternativa. Então, Doxiciclina, interessante. fizeram aí Nunca vi. algumas modificações, né, nesse sentido. E assim, a gente precisa ver o posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia nesse sentido também, né? Mas a American Heart hoje ela traz esse Isso documento. isso eu desconhecia. Em relação ao metronidazol, porque a periodontia ela tem uma associação, em alguns casos, do flagyl metronidazol com a amoxicilina. Ele Sim. também tem interação com álcool, né? Por O metronidazol exemplo. é uma interação clássica, né? Metronidazol, álcool é uma Porque o interação. paciente fala assim, mas álcool, É, álcool. Gente, mas é séria a coisa, é uma interação clássica e séria, né? porque normalmente, né, a gente costuma dizer que é aquela sensação que dá de morte iminente, né? Os pacientes se sentem bem mal. Tem uma sensação ruim de desconforto, trato gastrointestinal, tórax, vermelhidão, aumento de temperatura, sudorese, taquicardia. É uma sensação bem desagradável, né? Normalmente por um acúmulo de aldeído, que a gente tem lá no fígado, mas aí por uma alteração enzimática, né, que acontece ali. E o metronidazol associado com álcool, ele é bem desagradável para o paciente, né? Bem desagradável. E por isso que aí vem a anamnese. O paciente, quando ele sai da cadeira, muitas vezes ele não está afim de escutar muito, só conversar com um acompanhante, escrever. Eu pego a receita, me dá essa receita de volta aqui, ó. Isso você continua, marco com aquelas canetas de marcar, isso aqui você para. Isso aqui não pode com álcool de jeito nenhum. Entendeu? É, Aliás, de maneira nenhuma, nenhum antibiótico, mas a gente tem que enfatizar. Isso faz parte da nossa obrigação, como cirurgião é, dentista, como cirurgião, principalmente. Então, o dentista, né, ele precisa entender que a prerrogativa legal que ele tem da prescrição também traz o Com ônus da certeza. realidade, né, dele, do que ele está prescrevendo, do que ele está indicando, dos efeitos bons e dos efeitos ruins que aquela medicação pode trazer para o paciente. Então, sim, a receita é um documento, né, ela Ela é um documento. Ela é um documento. trazer ali um respaldo para mostrar o que você prescreveu, como prescreveu, por quanto tempo prescreveu, e limitar o tempo de uso é sempre essencial, porque a gente muitas vezes receita para o paciente tomar 3 dias, vamos imaginar que ele vai tomar a cada 8 horas, 3 dias ele toma ali, né, 3 medicamentos por dia, então 9 medicamentos, né, 9, sei lá, comprimidos que seja, e aí vem 15, vem 20, vem muitas vezes, vem muito mais. E aí ele tem aquele resto lá, e aí ele acaba tomando muitas vezes, né, esse excedente, Se e o que você tem que escrever certinho. por 3 dias é a sua receita, né? Eu falo muito isso para os meus alunos na graduação. Limitar o tempo de uso por escrito na receita é essencial. É É isso que te dá. essencial, é essencial. Ô, Juliana, voltando também a uma coisa que você já falou, que muita gente tem alunos, tem até estudantes, para você dar uma explicação do anticoagulante e do antiagregante, e como é que está hoje a suspensão ou não desses medicamentos em cirurgias eletivas. Então, em relação ao antiagregante, né, e o anticoagulante, a gente tem mecanismos de ação completamente diferentes, né? Diferente. O antiagregante, ele vai atuar literalmente na agregação das plaquetas, em alguns momentos diferentes, vamos dizer assim, né? Então você tem, por exemplo, a aspirina, né, o AS, ácido acetil salicílico, que ele vai atuar literalmente ali na tromboxana e agregação de plaqueta, que seria aquele formação inicial ali. E a gente tem outras drogas, por exemplo, clopidogrel, entre outras, né, que são muito mais potentes como antiagregante. E aí uma preocupação. Então, o paciente que toma aspirina, né, que toma o AS, aquele Sim. famoso para afinar o sangue, né, como É pó. impressionante que tomam, às vezes, você pergunta, seu médico continua prescrevendo isso? Não.
Mas minha mulher toma, eu também tomo. O vizinho Impressionante. manda. O O vizinho manda. vizinho toma, eu também tomo. O brasileiro é E danado para tomar remédio sem prescrição, né? e Mas aí, a gente tem que conversar. gente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia hoje, ela recomenda que esse paciente não pare a aspirina, né? Que não suspenda, em momento algum. Se Alguns ele toma. médicos suspendem, alguns não suspendem. Eu não vejo necessidade em cirurgias mais simples. Se você suspender, a meia-vida é longa e a interferência é longa, né? Isso deveria ser, tipo, talvez por 10 dias, o que vai trazer um risco de trombo muito grande para o paciente. Então, não vale a pena. A Sociedade Brasileira de Cardiologia não recomenda que você faça essa suspensão, né? Que o médico faça a suspensão no caso da aspirina. Quando a gente tem um antiagregante potente, clopidogrel, por exemplo, aí sim. Aí é uma situação para conversar com o médico, porque provavelmente ele vai interromper esse antiagregante, vai usar heparina, vai parar a heparina 12 horas antes, o paciente vai para o procedimento e depois ele volta para a terapia dele. Mas isso é um ajuste que quem vai fazer é o cardiologista. O que você, como Aí dentista, voltamos a falar que a gente tem que estar afinar? ajustado com o cardiologista, afinado com o médico. A gente não pode trabalhar sozinho e assumir uma responsabilidade. A odontologia cada vez mais, né, com a necessidade da inserção dentro de uma equipe multidisciplinar, né? Então, é importante que o dentista se sinta confortável, né, para dialogar com o médico e para outros profissionais da saúde. E Então, existem alguns procedimentos que você pode fazer com o paciente que toma antiagregante. com Entendeu? O certeza, anticoagulante que é o problemático. Esse aí você nem se mete, o médico resolve. esse ajuste Mas eu pergunto para todos, sempre entendeu? vai ser do médico, né? Mas sim, É, o nosso papel, na verdade, é mostrar qual é a sua necessidade, né? Qual é o tamanho do seu procedimento, para ele entender a sua necessidade, isso. ajuste daquilo. Nos anticoagulantes, aí a gente tem várias drogas, né? Por exemplo, a varfarina, né? Que é o Marevan, ela vai atuar em todos os fatores de coagulação que tem interferência da vitamina K, né? Que Tá. normalmente Isso. uma relação com a vitamina K. E aí a gente tem os NOAC, né, os novos anticoagulantes, aí eles têm outros mecanismos de ação, tipo fator 10, né? Então aí a gente vai ter um impacto diferente. No caso dos novos anticoagulantes, os próprios médicos, né, é unanimidade entre eles que o RNI não é um exame preditivo, né, não é um exame que deve ser utilizado para os NOAC, né, para os novos anticoagulantes, e que aí vai ser um julgamento do clínico junto com o cardiologista, né, de como fazer esse ajuste. E talvez ele faça, né, essa troca, essa ponte terapêutica, né, de trocar ali, por exemplo, entrar com a própria heparina, conforme eu falei, depois volta para a terapia dele. A Né. heparina, ela entra de que maneira, Juliana? Normalmente, eles usam a heparina até 12 horas antes, né, porque ela tem essa meia-vida mais curta, e aí o paciente fica heparinizado ali durante essas 12 horas e depois ele volta para a terapia normal dele, né, vai voltar lá para a medicação de costume dele. Né? Então, eles normalmente fazem esse jogo aí, esse ajuste de medicação, dose, né, para poder manter o paciente num nível terapêutico adequado para a cirurgia que não traga risco para trombo, para problemas, né, inerentes à cardiopatia dele, né, enfim, a condição Sim, que ele válvulas, né? Também pacientes que geralmente tem tem. válvulas, eles geralmente usam Paciente anticoagulante. com cardíaca protética, paciente com É, fibrilação, eles tomam com bastante frequência. E esses normalmente tomam o próprio Marivan mesmo, eles tomam normalmente a próprio varfarina. Marevan. É Então, bem comum. pessoal, aí, fica a dica. Contato com o médico não é só necessário, é fundamental para a própria segurança sua, do paciente, e a sua segurança legal também. E Você eu tem que acho ter cartinha para lá e cartinha para cá, entendeu? Tem que ser tudo muito bem documentado, porque tem duas coisas, é segurança para todo mundo. que eu acho bem interessante de comentar, Sandra. Primeiro, né, que o dentista ele tem que explicar para o médico o que ele quer saber, né? Então, aquela carta muitas vezes que eu vejo colegas mandando, peço autorização de tratamento. Esse não é É, o foco, né? O não, foco, não é, não é. eu peço, na verdade, o quê? O risco, o grau de compensação do paciente, detalhes sobre a doença, porque o paciente não sabe dar detalhe muitas Mas vezes. você sabe que o bom cardiologista,
você pedir o risco cirúrgico, eu geralmente peço também. Eu peço o risco cirúrgico, eu falo o que, que eu vou fazer, Aham, meu sim, procedimento. O paciente tamanho do relata na sua anamnese que toma isso, 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 isso. processo. Põe tudo. Eu ponho tudo. Será que ele Mas me eu tenho tido bons cardiologistas que têm dado verdadeiros laudos maravilhosos. tem mudado um pouco isso. E Maravilhosos. outra coisa que a gente vê, né, também, muitas vezes, é que o próprio dentista, às vezes, ele não sabe explicar, né, pro médico qual que Médico, é né? o que ele quer. Ele quer que o médico dê para ele uma receita milagrosa, né? Tipo, faça isso que vai dar tudo certo, uma bênção. Não, ele quer que o médico fale assim, pode fazer o procedimento E sem na verdade, risco. isso não vai acontecer nunca, né? O médico Porque não vai escrever isso. Ele vai não escrever aqueles índices. tem Até eu nem perguntei esses dias para você um, né, que eles estão usando agora, esqueci qual foi. Mas geralmente é a asa, né? Asa 1, asa 2, é, né? e não tem como garantir isso, né? Não existe garantia, né? Então, o dentista tem que assumir essa responsabilidade, né? E E, outros especialistas também. Se é um paciente oncológico, você vai com conversar com o certeza, oncologista. Se é um paciente diabético que não está compensado, mas está limítrofe, vai conversar com o endocrinologista também. Eu falo, isso porque na aí é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, tem que fazer. É uma outra coisa para ficar dica aqui para todo mundo. E com certeza isso vai trazer para o dentista aí uma segurança maior, né, para ele. Para ele conversar, para ele explicar, para ele entender fisiologia, né, para ele entender o porquê que está acontecendo aquilo. E com certeza ele vai se sentir muito mais seguro. E E outra o coisa, médico gosta disso. gosta, claro. É, porque às vezes o dentista, não vou mandar. O médico gosta e comenta com o paciente, ó, seu dentista cuidadoso, hein? Quer dizer, Exato. ele não está acostumado a receber isso. E era aí que eu ia chegar, né? A gente É. faz alguns anos já, a gente tem um grupo, né, multidisciplinar, eu e o professor Rogério, que a gente é dentista, né? E Sim, aí sim. nossos colegas médicos dentro desse grupo, né, que tem de várias especialidades, né, tem gastro, tem cirurgião torácico pediátrico, intensivista, e aí a gente tem o Daniel, né, que é enfermeiro, e a gente demorou um Bacana, tempo Juliana. para conseguir elaborar um curso que a gente pudesse oferecer para o dentista, né, de imersão de emergência médica. Então a gente tem essa Esse que você está oferecendo é com esse pessoal? exatamente, que tem essa equipe toda multidisciplinar. E a gente discute muito essa avaliação pré-operatória, avaliação de risco, né, de como fazer essa avaliação inicial do paciente. E aí, Muito bom. nos problemas, né, o que pode dar de errado, o que pode ter de problema. E aí a gente faz a parte da simulação realística no laboratório, né, de simulação, que é bem legal, como um esquema Big Brother mesmo, né, porque é tudo filmado, e aí tá na outra sala, né, para ver ali o Muito desempenho. bom. Eu vou E as lá. Vou. Tô doida para ir a discussões, Campinas. e aí, aonde eu ia chegar, né? Hoje, eles entendem muito mais de odontologia, né? Eles até brincam, falam, nossa, eu já tô quase dentista, né? Porque no começo, quando a gente falava o Não tamanho dos entende. procedimentos, A maioria não eles entende. fazem isso no consultório, vocês são muito corajosos, né? E eles ficam impressionados de como o dentista é corajoso. Eles falam assim, nossa, mas vocês, tipo, cobrem escanteio, corre na área, cabeceia, volta para defender. Sozinho, vocês assumem, né? Vocês colocam na cadeira e faz o procedimento enorme. E eu, Quando a gente pega no telefone com propriedade, com autoridade, conversa com eles, eles ficam meio espantados. sim, porque eles falam, nossa, eu não imaginava que era um procedimento desse tamanho, ou que o dente... Que a odontologia tivesse nesse nível, né? Exatamente. Eu acho que a odontologia séria é a que a gente está praticando. A odontologia que a gente está falando aqui tem muita propriedade, muita autoridade. Né? E Nós aí somos médicos. é engraçado porque eles falam, nossa, né? Então é grande, né, o Muito procedimento. orgulhosos. E às vezes eles não conheciam, né, como esse procedimento pode ser invasivo. Eles falam, vocês são loucos, dentista é tudo louco, né? Imagina, vocês assumem a responsabilidade sozinho lá no consultório, vocês não dividem a responsabilidade com ninguém. Então eles ficam bastante impressionados, né? E aí, Porque não é eles, no hospital, eles estão no hospital cercados, né? aí eu falo, exato, eles falam, Tudo. quando eu vou fazer um procedimento um pouco mais invasivo, eu levo para o hospital, eu tenho anestesista, eu tenho toda a equipe, eu divido responsabilidade, eu tenho, enfim, eu estou coberto ali de uma E a estrutura de gente está lá com o assistente, às vezes outro colega, né?
Dentista é corajoso, realmente. Não, dentista, eu tenho muito orgulho da odontologia. A gente é corajoso e a gente sabe fazer. Ô, Juliana, tem Sim, uma coisa que você falou, me lembrou de perguntar uma coisa interessante. Sobre sedação, não, por exemplo, não a sedação, uma sedação com algum benzodiazepínico, tá? E a gente já conversou sobre isso, eu só queria saber se a sua opinião continua a mesma, entendeu? Tem alguns que sedam muito, tem alguma interferência no sistema nervoso central, e outros que deixam o paciente, porque existe a síndrome do jaleco branco, né? Apesar de a gente não usar quase mais, o é, paciente chega no consultório, se você vai medir a pressão dele, tá alta, como em médico também. Existe essa síndrome na medicina. sim, E o paciente é muito ansioso para fazer, às vezes, um procedimento simplésimo. Ele fica pequeno. super ansioso, pequeno. E depois que ele faz, que ele está lá batendo papo, tomando um cafezinho, você pode medir que está completamente diferente a pressão dele. Sim. Se você acha válido algum tipo de benzodiazepínico, eu gosto muito do alprazolam. Então, assim, eu vou te É. responder de uma forma bem objetiva. O prazolam, pessoal, é frontal, tá? Acho válida toda forma de tranquilização, farmacológica ou não farmacológica, tudo bem? Que traga o paciente para um nível de conforto, estabilização dos sinais vitais e Tá. segurança. O que eu entendo como adequado para uma estrutura de consultório odontológico normal, hoje, com o grau de formação que o dentista apresenta, é uma sedação leve a moderada para dentro de consultório. Então, por exemplo, se a gente falar de sedação por via oral, um comprimido, né, de um benzodiazepínico, Um, às normalmente vezes, meio. é, Dependendo do caso, do meio. é uma forma bastante segura, é uma forma bastante confortável, né, de fazer essa sedação leve a moderada. Então, por exemplo, o frontal, né, que é o alprazolam, meio miligrama, muita literatura mostrando bastante segurança, né, nessa dose no paciente adulto, né, para ele fazer uma tranquilização, literalmente retirar aquele estado maior de tensão do paciente Tirar ali. aquele estado de ansiedade absurda, né? Porque tem paciente que já não dorme, né? Já no dia anterior ele já está antecipando aquilo. E É. óbvio, aí a gente tem outras drogas do mesmo grupo, né, do grupo dos benzodiazepínicos. Então você tem, por Tá. exemplo, o Eu queria que você lorazepam, falasse. o lorazepam, que é o Lorax, né, Lorax. o Lexotan, que são drogas muito usadas em pacientes idosos, normalmente. São drogas que são mais hidrossolúveis, elas não produzem metabólito ativo, então elas têm uma vantagem maior no paciente idoso. Porém, são drogas que têm uma latência mais longa, então você demoraria 2 horas para ela fazer o efeito adequado. Mas também são drogas que encontram bastante literatura, né, para essa dose por via oral ser uma dose segura para a maioria dos pacientes, né? É claro que para mim é inconcebível atuar no sistema nervoso central de um paciente sem monitorização. Então, o que eu entendo como essencial de monitorização para qualquer Então vamos nível? lá. Pressão arterial, frequência cardíaca, saturação parcial de oxigênio, né? Isso aí é o que a gente tem que usar. Mínimo, é o mínimo, Mínimo. né? É o mínimo. É o Para uma mínimo. sedação leve a moderada e que eu tenho, obviamente, né? Uma fonte de oxigênio, se for necessário, por exemplo, um catéter Sim. para aumentar a saturação parcial de oxigênio, né? E pensar, obviamente, né, que uma coisa que tem um documento da ASA, né, da Sociedade Americana de Anestesistas, que é publicado junto com a ADA, né, que é a Associação Americana de Odontologia, De e eles odontologia. falam que fosse um guideline para não anestesistas ou para não médicos de sedação. Eles falam que você que vai fazer uma sedação, você precisa saber qual é o ponto que você quer chegar. Pelo seguinte, a depressão nervoso central é um contínuo. A gente divide didaticamente em leve, moderado, profundo, né? Mas é uma divisão didática. Mas ela é um Tá, contínuo. Então, tá. eu, profissional, eu tenho que estar preparado para o nível que eu quero chegar e para o próximo. Porque o próximo, provavelmente, pode me trazer complicação. Então, eu tenho que saber para onde eu vou, como eu vou chegar lá e, se der algum problema, como eu volto. Então, eu tenho que também saber responder. Não, eu afundar o paciente demais também, né? Gente, Como... Ai, midazolam, eu não gosto.
Midazolam, o Thiago está perguntando aqui Eu do não gosto. hormonídeo. É. O midazolam é uma droga bastante hipnótica, né? Eu Na acho verdade, muito hipnótica. E todo tá- benzodiazepina tem, né, um substituinte imidazólico lá na molécula, ele acaba tendo essa característica mais relacionada com a hipnose, né? Para nós, farmacologia, a hipnose Hum. é sono, né? Um sono mais exacerbado, vamos dizer assim, né? Ela dá aquela chumbada, né, na linguagem do paciente. O paciente fica Dá uma bastante... chumbada, exatamente. Fala, nossa, eu não acertava a porta, né, para sair do consultório, né? Não lembro de nada do que aconteceu. Então, isso, né, ele me dá um viés, vamos dizer assim, né, de lado bom e lado ruim, né? De, por exemplo, você ter uma sedação mais pronunciada, mas ao mesmo tempo ter um paciente com uma amnésia, né, não lembrando muito bem do que aconteceu aqui, né? Então, é uma droga espetacular. Ela é de indução, Sim, ela é rápida e ela é bastante potente. Mas eu tenho que ter em mente que é uma droga que potencialmente também pode me levar para um nível um pouco mais aprofundado de sedação e, portanto, eu tenho sim. que saber monitorar e saber reverter. De preferência, né, eu tenho que saber que o reversor é o flumazenil, né, que é uma droga que é um antagonista de receptor GABAérgico, né, que atua lá no mesmo receptor GABA que o próprio benzodiazepínico atua, e que eu tenho ali uma droga como reversor. Né? Então, é importante que você tenha isso em mente. Então, é uma droga que é bem interessante. Se você pegar toda a literatura para odontopediatria, né, com certeza é o benzodiazepínico mais usado, principalmente pela ação curta dele, né, pela indução curta e ação curta, né, mas é assim, é uma droga, eu brinco, né, que se você nunca sedou ninguém, ele não é a sua porta de entrada. Porque você pode se impressionar com a sedação que o Dormonide vai causar, né? Mas Eu acho eu não gosto, eu já vi. se você tem... Eu uso com segurança o frontal o frontal... e dependendo do paciente, meio frontal daquela sedada e outra. Acabou a cirurgia, ele já está acordado. E não dá Na verdade, amnésia. Não dá na, amnésia. o Eduardo Wilson está perguntando do efeito paradoxal. O efeito paradoxal é inerente a É isso aí. Qualquer um deles, né? o que a gente sabe, né, o que a literatura traz, é que ele é mais comum em crianças, idosos, mulheres, especialmente mulheres jovens, e é uma reação que é considerada idiosincrática, né? Não tem uma explicação, pode acontecer numa sessão, não acontecer Mas em pode outra. acontecer e não acontecer na outra, né? Exatamente. E aí tem que saber lidar, né? O que muita gente confunde muitas vezes, né, do efeito paradoxal, o paciente ficar um pouco mais soltinho e falar um pouco mais de coisas que talvez ele não falaria normalmente, né? Não, Por... existe essa possibilidade, sim. Com certeza. Principalmente com dormonide existe. Com certeza. Eu sei de histórias até, né, se eu posso dizer assim, engraçada de paciente de falar, entendeu? Pacientes ficam... Agora, é Realmente, raro, é sim. raro assim, esse efeito Isso paradoxal. Eu nunca vi no meu consultório. isso é muito Porque eu também não comum. usei o dormonide, só uso outro, né? Comum numa vindovenosa, por exemplo, na endoscopia, né? Do paciente Sim, falar algumas coisas que talvez não falaria normalmente e nem se lembrar disso depois, né? nem se Então, lembrar. é um efeito bem É, típico, né, do é. dormonide, da Ô, ô, luminositol. Ju- Juliana, a gente está assim, hoje, muito legal. Tem bastante gente, eu estou vendo gente muito conhecida, gente, alunos seus, alunos meus, amigos, e que a gente deu uma desfilada pelas dúvidas, entendeu? Porque são as minhas dúvidas também. Eu sempre digo que para conversar com você, eu sou aluna. Você me dá uma aula nesse ponto aí, né? Mas assim, como você vem sempre nas minhas turmas de especialização, eu já estou bem familiarizada com o que Sim, você preconiza, com o que você gosta, e a gente se fala muito, né? Eu queria te perguntar uma coisa de anestésico. claro. A gente ainda tem aqui 7 minutos, mais ou menos. Que pena. Não, é. Existe também, vamos pôr, o mito, né, do cardiologista. Eu acho interessante falar, porque tem gente nova aqui, tem gente recém-formada aqui que eu já vi. O cardiologista fala: olha, seu paciente está muito bem, só não pode anestésico
um Com vaso. vaso, meu Deus, nossos anestésicos são adrenérgicos, fora a feliprecina. Ou sem vaso totalmente, que não é seguro. É, o, o Mas ele não sabe. o anestésico sem vaso, né? Ele é um anestésico que vai ter uma duração extremamente curta e uma qualidade de controle de dor muito ruim. Então, provavelmente vai gerar dor e vai estressar o paciente. E nesse E momento, além do que, pode ser mais tóxico, né? com certeza, Porque 3%. ele não tem o vasoconstritor para colocar no local que você quer fazer a cirurgia só. A primeira função do É, vasoconstritor é fazer com que o é. sal passe de forma mais lenta para a corrente sanguínea. Lenta. Eu, É. né, eu faço essa pergunta na prova da graduação, né? Qual que é a função do vasoconstritor? E aí o aluno de graduação ele responde assim para mim, é vasoconstritar, né? Errado, mas na verdade o que eu quero ouvir dele é que a função do Ele vasoconstritor é restringe ali, né? compensar a atividade vasodilatadora do sal, que todo sal é vasodilatador, né? E se ele tiver na ausência, né, desse vasoconstritor, ele vai passar muito rapidamente para a corrente sanguínea Muito rapidamente. maior, né? Então, assim, o vasoconstritor, ele é um grande aliado na anestesia local, para profundidade, anestesia, para tempo de trabalho, para hemostasia, para toxicidade. E hoje a gente tem a possibilidade de usar concentrações muito pequenas, né? Por exemplo, diluições como 1 para 200 mil, Concordo, e agora a articaína concordo. 200, articaína com a Lido? Não epinefrina, entendi. articaína com A a arte, tá. com a epinefrina, né, com a adrenalina 1 para 200 mil, são 9 microgramas, né? Para vocês terem uma ideia, são 9 microgramas em um tubete. Você sentado na sua casa em repouso está liberando 7 por minuto. A suprarrenal Muito está lá. mais. Muito mais. Assim, Com não o dá estresse e tudo mais que a gente está exatamente vivendo aí. pra imaginar Né? pensando que isso vai causar algum tipo de problema, né? Então, o que a gente precisa saber é discutir com o médico, né? Discutir no bom sentido, né? De mostrar para ele, ó, a diluição que eu vou usar é 1 para 100 mil, é 1 para 200 mil, são 9 microgramas. Sim, voltamos à conversa com o médico. E ele vai aceitar, vai entender isso. E E outra coisa, a técnica anestésica, Juliana, que eu falo muito com meus alunos, você com 2 tubetes, com 3 no máximo, você faz uma cirurgia. frisar a importância da técnica anestésica, né? É, você tem que aprender isso. Isso aí Não para é quem é acadêmico, para quem é estudante de especialização, sabe, tem que ver. Você não precisa usar aquele monte de anestésico. Aí é que você tem aquele baita problemão. Que você exatamente. sabe como é, que você já viu muito. Técnica anestésica basicamente é conhecimento de anatomia, né? E Conhecimento... anatomia. E Exatamente. Uma seringa com refluxo, né? exatamente. É Outra o... coisa importante. Eu brinco que é o Então, manto. são coisas, sabe? Se você vê, gente, a gente já está terminando aqui. A aula da Juliana tem que ser 4, 5 horas, porque a gente fica tão feliz com a aula dela que a gente não quer que termine. A gente viu aqui, muita coisa. Essa parte de anestésico, saber anestesiar, quer dizer, as técnicas corretas de anestesiar para você usar menos anestésico, né? Você saber usar você vai poder saber usar controle de ansiedade do seu paciente, desde que você saiba o que você está usando, desde que você monitore esse paciente Monitorização. adequadamente, isso já foi falado aqui também. A interação medicamentosa, porque nós estamos pegando os pacientes muito idosos, Já vem entender melhor essa anamnese com direcionada. já Tá vem com certo falar? uma, né, medicamentos. Tá? Tudo isso vai nos dar segurança para fazer uma odontologia melhor. Quer dizer, uma odontologia. Aí volta que eu sempre falo, que é o mote dessas nossas lives, desses nossos vídeos, você fazer uma odontologia com segurança, com facilidade, com tranquilidade, com previsibilidade. Com E certeza. promover a saúde do seu paciente, né? Nossa, Juliana, você quer fazer suas considerações finais? Eu acho que tem 2 minutos. Pode ser que ele seja nos presenteiem até com mais, porque tá tão boa que o Instagram vai perceber. Então, eu agradeço o convite que você me fez, Sandra, da gente conversar, né? A gente, que nem você falou, né? A gente tem já uma convivência de bastante tempo, né? A gente tá sempre junto na São Leopoldo aí no Rio, aqui em Campinas, né? Nos cursos Sim. e
a gente conversa fora curso, né? A gente conversa muito sobre vários... Muito! Você vê como é que é importante essa rede de conversa. Eu estou estruturando um time de suporte de mentoria, Juliana, Uhum. para ex-alunos e para colegas. Eu acho isso super importante. Eu vou a Campinas também ver seu curso. Legal. A próxima viagem será para lá. E assim, eu agradeço demais. Eu acho que a gente vai se falar mais durante o ano, vai se ver mais. Eu começo uma turma de especialização nova em março, né? Legal. E você vai vir aqui. Eu Óbvio. preciso conhecer uma unidade nova, eu não conheço ainda, depois que mudaram tudo aqui. Você não conhece? Tá maravilhosa. Eu fiquei Tá sabendo. maravilhosa. Ela tá super bem estruturada, super bonita. Então, merece, sabe? Os alunos estão mais... E outra, tá muito organizada. Tá Legal. com uma gestão muito boa. Tá tudo de bom. Tudo de bom, Ju. Muito obrigada, Ju. Eu acho que todo mundo que está aqui... Deixa eu ver quem mais que está aqui de conhecido. Se tem mais alguma pergunta... A professora Juliana, a biblioteca da Fármaco, uma honra ter sido aluno dela. Duas maravilhosas. A MC... A Emildre. Obrigada, Emildre. Você também. Né? Fizemos 2 lives esse mês. Legal. Alguém está falando aqui que o lisador gotas está sem no mercado. Uso o Então, Dorilene gotas, que é a dá uma mesma sub... composição. É, às vezes Né? só. Gente, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, porque às vezes muita gente não gosta de escrever aqui, né? E a gente no consultório fica muito sozinho. Todo mundo tem seus receios, tem seus medos, né? Não se acanhe. Meu direct está à disposição. Tenho certeza que da professora Juliana também. Mandem as suas dúvidas, os seus medos, os seus anseios, o que for. A Kátia Maga, minha orientadora, é melhor. Eu vi. Amanda Salari, 2 feras. Ela foi minha aluna também, de mestrado. Ela foi minha aluna de mestrado. Muita gente aqui já falou do Dormonídeo, acho que foi aluno seu, né? Professor Eu vi. Tiago. O que mais? Super aula, parabéns para vocês duas. Então, muito obrigado, gente. Eu acho que essa live ela foi útil para todo mundo. Né? Para nós também, porque a gente, quando conversa, começa a ter as dúvidas. Está usando isso? A Associação Americana de Cardiologia está com um novo guidelines. Em São Paulo tem esse grupo que muita Sim, gente está sabendo. É bom relembrar conceitos, né, Débora? com Uma certeza. aluna minha, sempre bom, que a gente já assistiu sua aula. Então, gente, agradeço demais. Um super beijo para vocês e até Boa a noite. próxima. Até Fiquem mais. ligados que vão ter muitas lives boas por aqui. Tchau! Boa noite.